Olá a todos, então, boa noite, vamos lá para mais uma palestra aqui no ISA, né? Hoje, a palestra, um tema, assim, importantíssimo, né? Então, foi lançado, né, o instrumento Labores, ou seja, o instrumento de trabalho, né, para o sino da sinodalidade. Então, teve uma primeira parte continental, onde a igreja foi escutada, provavelmente todo mundo aí, né? Que nas dioceses viam um chamado para participar dos encontros, né, sobre, né, as dinâmicas, né, do sino da sinodalidade e tal. E essa palavra sinodalidade começou então a ficar cada vez mais comum, e etc. Né? E ao mesmo tempo que essa palavra começou a ser ventilada, né, e também começou a suscitar dúvida, mas que diabo é isso? Né? E daí ficava assim, tá. Não, sinodalidade é a igreja que caminha junto. Ah, beleza, e o que é a igreja que caminha junto? Não, é a sinodalidade. E o que é a sinodalidade? É a igreja que caminha junto. Ou seja, era um termo vago e impreciso. Tudo bem, se você fosse consultar mais ou menos ali, né, numa literatura mais especializada ali, né, de teólogos e tal, tinha, assim, né, umas definições meio macabras, para dizer no mínimo. Mas, né, na superfície, isso ainda parava grandes dúvidas. Né? Então foi feita essa consulta continental. Né? Então a igreja, né, de todo mundo aí participou desse gigantesco empreendimento, né, de colher, como eles chamam, né, de encontro, escuta e diálogo. Né? Então toda a igreja participou disso. E aí, né, foi feito um grupo de trabalho para gerar esse instrumento Labores. Então agora vai vir a segunda parte do sino, que vai começar agora em outubro de 2023, vai até outubro de 2024, onde toda aquela questão que foi suscitada no decorrer da consulta, né, vão ser tratadas. Né? E o instrumento Labores, então, ele foi, né, como diz o próprio nome, né, um instrumento de trabalho. Foi feita a síntese de todas as consultas feitas. Pois bem, o que nos interessa? Nos interessa o seguinte, né, o instrumento Labores que foi divulgado no dia 20/6/2023, ele está dividido em 3 partes. Ele tem um prefácio, ele tem a seção A. Na seção A se trata da sinodalidade, eles usam o termo até igreja sinodal, né, se trata da igreja sinodal, né, no seu aspecto geral. E aí tem uma seção B, que vai tratar da aplicação. Beleza, agora eu já sei o que é a igreja sinodal. Como é que eu, como igreja sinodal, vou responder aos desafios que foram feitos durante a consulta em todo mundo, etc. Então, seria muito extenso tratar o documento ponto por ponto. A abordagem aqui vai ser um pouco mais simples, né? A gente tem que, quando a gente vai analisar esse tipo de documento, a gente tem que tomar 2 cuidados. Né? O primeiro cuidado é não ser muito otimista, porque a igreja está em crise. E o segundo cuidado é não ser muito pessimista, né? É chegar e dizer, esse documento aqui é uma droga, tá uma porcaria, não quero saber dele. Né? Mas não, vamos analisar ele com seriedade. Né? Então, eu tentei para essa palestra que eu vou trazer, né? Foi o que eu descobri investigando esse documento, utilizando um método que ele é científico. Então, o que eu quis fazer? Eu quis fazer o seguinte. Como é que funciona? Por que ele é científico? Porque todo método científico ele parte de uma hipótese. Então, a gente tem uma hipótese preliminar e depois a gente investiga para ver se essa hipótese ela se mantém. É assim que se faz. Se ela se mantém, você pode concluir. Concluímos que é isso mesmo. Ou concluímos que não, é outra coisa. Cabe novas investigações para descobrir o que é, etc. Né? Dependendo do tipo de trabalho. Mas todo método científico está baseado numa hipótese. Então, né, lendo o documento, você vai vendo muito igreja sinodal, sinodalidade, igreja sinodal e tal. E aí tem que fazer uma pergunta, né, antes de você se debruçar sobre esse tema aí que está tão em voga aí na igreja, atualíssimo, né? Uma pergunta foi feita para fazer essa investigação. Afinal, a igreja sinodal é a igreja católica?
Ou seja, você veja aqui, na seção A desse documento, como eu falei, vão ser listadas várias características da Igreja Sinodal. Essas características da Igreja Sinodal correspondem ao que se conhece por Igreja Católica. O método é simplesmente esse. Nós vamos lendo o texto e vamos lá. Nós vamos começar com a hipótese que sim, que a Igreja Sinodal é a Igreja Católica, um aspecto da Igreja Católica, que não há contradição entre a Igreja Sinodal e a Igreja Católica. Essa vai ser a hipótese que nós vamos trabalhar no decorrer desse estudo. Veja, outra questão muito importante, outra observação do método. Não vai ser usado aqui teologias muito sofisticadas e eruditas. Até porque eu não sou teólogo. Vai ser usado bom senso e uma boa catequese. Se mostrou suficiente para fazer esse estudo. Terceira observação. Veja, isso aqui é um trabalho. Talvez tudo isso aqui, que foi escrito aqui, tal, fruto da reflexão, da análise, talvez a gente transforme em e-book e tal. Então, você vai poder, provavelmente, futuramente, você vai poder baixar, ler, contestar, dizer se aceita, se discorda. Porque, assim, todo o trabalho que tenta ser científico, cabe discussão, cabe crítica, e isso ajuda, desde que seja feito num verdadeiro espírito de diálogo e descoberta, tentar descobrir o que a coisa é, etc. Certo? Bom, então, preliminarmente, é isso o que eu teria para dizer. Então, o nome do documento, Instrumento Laboris do Sínodo dos Bispos, para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Então, ela tem o prefácio, que ela é introdutória. Ela vai ter uma chamada seção A, que é chamada para uma igreja sinodal, uma experiência integral. Então, visa tecer os aspectos gerais e teóricos do que se deve entender por igreja sinodal. Então, esse vai ser o objeto do nosso estudo. E a terceira e última parte, que é a parte B, comunhão, missão e participação. 3 questões prioritárias para a igreja sinodal. E depois vem todo um formulário para fazer discernimento, perguntas para ajudar no processo de discernimento dessa segunda etapa. Então, claramente, para o intento desse estudo, a gente vai focar no prefácio e na seção A, porque a seção B é uma seção mais particularizada. Porém, a gente não vai fingir que a seção B não existe. A seção B dá dicas que ajudam na investigação. Elas ajudam na investigação e na hora de discutir as questões do aspecto A. Até porque se o aspecto A é o aspecto mais geral e teórico, o aspecto B ele surgiu, ou seja, ele veio fazer parte desse documento, porque de alguma forma ele está relacionado com a seção A. Então, o número 1 do instrumento Laboris vai ser dito. O povo de Deus está em movimento desde 10 de outubro de 2021, quando o Papa Francisco convocou toda a igreja para o sínodo. Partindo do seu nível mais vital e elementar, as igrejas locais e todo mundo iniciaram a consulta ao povo de Deus, começando com a pergunta básica formulada no número 2 do DP. Como se realiza hoje a diferentes níveis do local universal aquele caminhar juntos que permite à igreja anunciar o evangelho em conformidade com a missão que lhe foi confiada e que passos o Espírito nos convida a dar para crescer como igreja sinodal? Os frutos da consulta foram recolhidos a nível diocesano e em seguida resumidos e enviados aos sínodos das igrejas católicas orientais e às conferências episcopais. Por sua vez, cada um desses elaborou uma síntese que foi encaminhada à Secretaria-Geral do Sínodo. E esta Secretaria-Geral do Sínodo foi a que fez o instrumento Laboris, que teve a aprovação do Papa Francisco. Então, nesse número 1 já se sintetiza o que é o que se quer com esse sínodo. Quer se caminhar junto, que parece ser o primeiro significado sinodal, para que a igreja possa anunciar o evangelho. E quanto a isso, a nossa hipótese se mantém, porque de fato é o próprio Cristo, é o mandato do próprio Cristo, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, até aí, tudo bem.
Aí nós vamos para o número 6, né, que fala mais um pouco sobre o aspecto sinodal. Né? Os números posteriores, 2, 3, 4 e 5, eles vão falando mais sobre qual foram as ideias gerais que foram abarcadas, etc. Para nossa investigação, né, cabe aqui agora do prefácio o 6, o 7 e o 8. Né? Então assim, o 6 ele fala um monte de coisa, tal, né? Ele vai falando que a igreja, né, que a catolicidade da igreja, ela tem presente, né, variedade de idades, sexos, condições sociais, né, manifesta uma riqueza extraordinária de carismas e vocações eclesiais, e é guardiã de um tesouro de diferenças de idiomas, culturas, expressões litúrgicas e tradições teológicas. De fato, esta rica diversidade é o dom de cada igreja local para as outras. E a dinâmica sinodal é uma maneira de apreciar e aprimorar essa rica diversidade, sem esmagá-la em uniformidade. Então, e aqui vem a parte mais importante do 6. Né? Da mesma forma, descobrimos que há questões partilhadas, mesmo que a sinodalidade seja vivenciada e compreendida de várias maneiras em diferentes partes do mundo. Com base, ou seja, tem uma diferença, mas tudo isso tem uma base comum, que é com base numa herança comum da tradição apostólica. Então, né, então, segundo o que está dito, né, o alicerce da consulta foi um encontro de irmãos e irmãs na fé, onde foi possível tocar com nossas próprias mãos a catolicidade da igreja. E isso apesar da diferença entre as pessoas, pois na igreja é possível aprimorar as diversidades sem esmagá-las em uniformidade, tendo em vista que na igreja há uma herança comum da tradição apostólica. Vemos que isso está de acordo com a eclesiologia de São Paulo. Né? São Paulo diz, né, na primeira carta aos Coríntios. Mas todas essas coisas, né, os diferentes dons e graças, as opera um só e mesmo Espírito, repartindo cada um como quer. Do mesmo modo que o corpo é um e tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são, contudo, um só corpo. Assim também é Cristo. Essa também é Cristo, é a igreja de Cristo. Né? Então, vários dons, né? E esse dom é dado pelo Espírito Santo. Então, normal até aqui, né? Número 7, né, também vai comentar um pouco, vai dizer o seguinte: a primeira fase renovou a nossa consciência de que a nossa identidade e vocação é nos tornarmos uma igreja cada vez mais sinodal. Caminhar juntos, ou seja, tornar-se sinodal, é o caminho para nos tornarmos verdadeiramente discípulos e amigos daquele mestre e senhor que disse de si mesmo: eu sou o caminho. Né? Aqui também tem uma parte muito importante, né, que vai falar o seguinte: que nos tornemos parte daquela multidão, assim descrita no Apocalipse. Viu uma multidão imensa que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, ao Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7. Este texto nos dá... dá a imagem de uma igreja na qual reina a perfeita comunhão entre todas as diferenças que a compõem. E tudo mais, né? Participar da liturgia de louvor que de todas as criaturas, por meio de Cristo, se eleva ao Pai na unidade do Espírito Santo. Né? Então aqui a gente vê que o significado de sinodal, nesse número 7, nesse parágrafo, né, ele foi aprofundado. Né? Então, não ficou só no caminhar juntos, né? É caminhar juntos com Cristo, porque Cristo é o caminho. Né? E também não se esqueceu, né, ao citar o Apocalipse e dizer que a unidade está no Espírito Santo, né, que a igreja que está ali, né, é a igreja verdadeira, aquela igreja do Apocalipse, aqui o nosso sentido está indo para o céu. Né? E por fim, o número 8, né, Nossa Senhora é mencionada. A intercessão dessas irmãs e desses irmãos que já estão vivendo a plena comunhão dos santos, e especialmente aquela que é a primeira em suas fileiras, Maria, mãe da igreja, confiamos o trabalho da Assembleia e a continuação de nosso compromisso com uma igreja sinodal. Então, até aqui, né? Então, com isso aqui a gente termina a nossa análise do prefácio. Né? Então, não há conflito, né, entre a igreja sinodal e a igreja católica, né, segundo o prefácio. Então, se mantiver assim, se mantém a hipótese, a igreja sinodal é a igreja católica. Mas isso aqui é o prefácio, né? Vamos agora para a seção A. Né? O que o sínodo diz de si mesmo?
Esse que é o ponto da questão A. Então, no parágrafo 18, já na seção A, A1 no caso, para ser mais exato, o termo sinodalidade volta a ser abordado. Então diz o número 18. Um termo tão abstrato teórico como sinodalidade começou assim a encarnar-se numa experiência concreta. A partir da escuta do povo de Deus, surge uma apropriação e uma compreensão progressivas da sinodalidade a partir de dentro, que não deriva da enunciação de um princípio, de uma teoria ou de uma fórmula, mas se desenvolve a partir de uma disposição para entrar numa dinâmica de palavra construtiva, respeitosa e orante, de escuta e diálogo. Na raiz desse processo está a aceitação, tanto pessoal como comunitária, de algo que é tanto um dom quanto um desafio. Ser uma igreja de irmãs e irmãos em Cristo que se escutam mutuamente e que ao fazê-lo são gradualmente transformados pelo Espírito. Então, bom, aqui a coisa já começa a complicar, né? Primeiro ponto aqui é isso, né? A sinodalidade, segundo o número de... Veja que no prefácio, a sinodalidade, quando ela foi abordada de maneira teologicamente fechada e tudo mais. Agora aqui no 18 parece que foi aberta, assim. Ela começou com um sentido vazio e ela foi se descobrindo conforme foi sendo feita a atividade. Isso é estranho, né? Então, a pergunta que não quer calar é: se o tal processo foi feito a partir de dentro, sem derivar da enunciação de um princípio, com que critério se pode afirmar que foram transformadas pelo Espírito? Essa, pelo menos, é... A resposta parece ser, né, porque se escutaram mutuamente. Aí não chega a lugar nenhum. É possível conceder que é um sinal de crescimento humano o saber escutar, pois tal posição pressupõe uma certa abertura para com o próximo. É diferente do orgulho, que, sendo por definição um vício que fecha a pessoa em si, está menos preocupado em escutar e compreender do que impor seus caprichos e vontades. Num processo de psicoterapia, a escuta desempenha um processo importantíssimo, e muitas técnicas só funcionarão se a escuta for bem feita. Uma coisa que, né, quem é terapeuta sabe, né? Pessoas geralmente sofrem muito de ansiedade, elas querem falar. E uma das coisas que essas pessoas têm que aprender é escutar. Então, às vezes, a pessoa está tão fechada nas suas preocupações tal, que ela simplesmente não escuta. Então, ela está fechada. Ela quer se abrir, mas está fechada. Tal. Tem essa tensão interior tal, e o terapeuta tem que ajudar ela. Aí o terapeuta ajuda mostrando ele mesmo como se escuta. Né? E aí tem um monte de técnicas sobre isso. Então, digamos... Então, assim, se eu começo um processo em que inicialmente eu sou muito orgulhoso, eu quero impor minhas vontades e tudo mais, e não estou disposto a tentar compreender o que está sendo discutido para discutir o mérito. Né? Para dar um exemplo, né? O Luiz, ele me avisou que não ia poder vir aqui hoje para ver minha palestra e tudo mais. Ele está doente e tal, mas ele chega assim, mas já tem uma contestação aí, né? Aí a contestação do cara é mais ou menos assim, né? Que eu recebi, né? Tipo assim, não sei do que vai ser a palestra, ele só viu o título lá, né? Então, assim, né? Quem é esse Augusto aí para falar se a igreja é sinodal, não é a igreja católica, etc. É aquela coisa assim, não vi a palestra, não ouvi o argumento, mas não gostei, entendeu? Então, nesse sentido, esse cara, por exemplo, ele não... Espero que esteja disposto a escutar e que tenha sido um lapso momentâneo dele. Né? Mas, você veja, então, sair de um processo de fechamento orgulhoso para uma escuta compassiva, né, é você caminhar, sair do orgulho para a humildade. É um processo. Há um crescimento. Não negamos isso. Todavia, uma coisa é aprender a escutar e a compreender o próximo. O que certamente é benéfico. Mas outra é ser transformada pelo Espírito. Ser transformado pelo Espírito Santo significa algo muito superior a isto, que é o básico da convivência humana. Ou seja, se você saber escutar e falar, trocar ideias, isso é o básico da convivência humana. Está no básico.
Transformado no Espírito. Não, calma aí. O que significa, né? Então, na espiritualidade cristã, né? Ser transformado pelo Espírito significa a metanoia. Muitas vezes traduzido como conversão. Que mais propriamente significa mudança de mentalidade. É o abandono das ideias errôneas para viver em conformidade com a doutrina da fé. Cujo próprio Espírito Santo é o paráclito, né? É o defensor, é o condutor, é o propagador. Então, ser transformado pelo Espírito é ser transformado na fé. Ou seja, eu viver de acordo com a fé. É isso. Conversão, né? Foi isso que aconteceu no processo? Então, foi afirmado no número 18 que houve uma transformação no Espírito. Então, as pessoas se tornaram mais católicas após esse processo sinodal. Pelo questionário da seção B, há preocupações a serem resolvidas que se chocam frontalmente com a doutrina da fé. Então tem algumas coisas ali, tem umas questões ali que o sínodo quer resolver. Tipo assim, você só resolve de um jeito. Se converta à fé. Não tem outra resposta. Né? Então, mas se a resposta é essa, por que você está querendo dar um jeito? Então é estranho isso aí, né? Mas por que isso aconteceu, né? Então por que tem umas perguntas estranhas na seção D? Né? Que não dá. Assim, não, eu quero o pecado e a igreja está aqui para perdoar os pecados. Ou seja, perdoar os pecados e para perdoar os pecados tem que ter proposta de emenda. Ou seja, não pecar mais, como o nosso Senhor falava, né? Vai e não peques mais. Então, tipo assim, não, mas como é que a gente pode deixar o pecado tolerável? Não, como assim? Isso aí já não é católico, sabe? Então, tem uns certos pressupostos ali, umas perguntas do B que são preocupantes nesse sentido. Mas por que apareceram essas perguntas? Ora, por causa do próprio método, né? Então, assim, não é surpreendente que apareçam essas perguntas na seção B, porque justamente foi dito que a sinodalidade não derivou da anunciação de um princípio, mas da escuta do diálogo. E como dialogar sem ter princípios em mente? E que escuta foi essa? E que transformação no espírito, portanto, foi essa? Este número 18 dá a entender que, porque houve um aumento na cordialidade durante o processo sinodal, né, que eles chamaram de dinâmica de palavra construtiva, respeitosa e orante, então houve uma transformação do espírito. Mas, se for isso, o próprio bom senso nos diz que uma coisa não necessariamente nos leva a outra. Seja como for, diferentemente do que vimos anteriormente no prefácio, aqui a sinodalidade para ter contornos mais imprecisos, mas que, segundo o número 19, serão esclarecidos no decorrer da sessão. Dentro desta compreensão integral, surge a consciência de certas características ou sinais distintivos de uma igreja sinodal. Mas note, a igreja sinodal foi montada não por princípio, mas pelo processo de escuta. Devemos então descartar as considerações do prefácio do documento? Que aqui agora a gente tem uma... Porque você vê, estava redondinho ali no início do documento. Falou de tradição apostólica, falou de Nossa Senhora, comunhão dos santos, citou Apocalipse. Né? Tudo leva a crer que, né, a base é a fé. A base da sinodalidade é a missão da igreja evangelizar a fé católica. Certo? Mas aqui agora o negócio já começa a tornar contornos imprecisos, tá meio estranho aí e tal. Bom, é cedo demais para abrirmos mãos de nossa hipótese. Mas, se for este o caso, o diálogo estaria acima da doutrina. E isso não é católico. Então, o diálogo está para a doutrina e não a doutrina para o diálogo. Não é dialogando que eu vou construindo a doutrina. Não. A doutrina não foi dada por Deus. Então, a gente tem que ir pregar o evangelho. Então, esse... Né? Bom, então... Né, como foi dito no 19, vamos ver as características da igreja sinodal e vamos analisando. Né? Então, uma das características da igreja sinodal é a dignidade do batismo. Então, vai dizer o número 20. É isso que emerge com grande força de todos os continentes, a consciência de que uma igreja sinodal se funda no reconhecimento da dignidade comum derivada do batismo, que torna todos os que recebem filhos e filhas, de todos que o recebem, né, ou seja, que recebem o batismo, filhos e filhas de Deus, membros da família de Deus e, portanto,
irmãos e irmãs em Cristo, habitados pelo único Espírito e enviados para cumprir uma missão comum. Na linguagem de Paulo, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito. Para sermos um só corpo, a todos nos foi dado a beber um só Espírito. Bom, então até aqui, né? Não teria muito a objetar, só uma pergunta que vem à mente é a seguinte, né? Se os protestantes fazem parte ou não, porque os protestantes também são batizados. Então, só que para você fazer parte, né, desse um só corpo e beber desse um só Espírito, né, você tem que ter o batismo e a fé. Né, a fé católica integral. Se você nega um dogma de fé, você se torna, né, tecnicamente herege. Que é o caso do protestante. Então, o protestante está dentro ou não está? Esse trecho tem essa dúvida, né? Mas o número 20 vai continuar. Uma igreja sinodal não pode ser entendida senão no horizonte da comunhão, que é sempre também uma missão de proclamar e encarnar o evangelho em todas as dimensões da existência humana. A comunhão e a missão se nutrem da participação comum na Eucaristia, que faz da igreja um corpo ajustado e unido em Cristo, capaz de caminhar em conjunto rumo ao reino. Reino aqui com R maiúsculo e tal. Então, né? Sendo a Eucaristia a marca distintiva dos católicos em relação aos protestantes, podemos manter nossa hipótese. Ainda que, né, não vamos ser ingênuos, né, cabe certa ambiguidade aí. Né? Mas, né, foi citada a Eucaristia aí, né? Então, o trunfo foi forte. Então, número 21. Enraizado nessa consciência está o desejo de uma igreja que também seja cada vez mais sinodal em suas instituições, estruturas e procedimentos, de modo a constituir um espaço no qual a dignidade batismal comum e a corresponsabilidade pela missão não sejam apenas afirmadas, mas exercidas e praticadas. Neste espaço, o exercício da autoridade na igreja é apreciado como um dom, como o desejo de que seja cada vez mais configurado como um verdadeiro serviço, significativamente chamado diaconia, ou ministério na Sagrada Escritura. Seguindo o modelo de Jesus, que se abaixou para lavar os pés de seus discípulos. Então, esse aqui está o número 21. Você veja que aqui tem um ponto, né, que eu nem abordo aqui no texto, mas é o seguinte. Está dizendo aqui que a sinodalidade... Veja como essa investigação é importante. Se a igreja sinodal for a igreja católica, tá beleza. Então, vai ter mais sinodalidade aí na igreja, tal. Agora, se não for... E tipo assim... E se quer que a sinodalidade seja... que a igreja seja cada vez mais... sinodal nas suas instituições, estruturas e procedimentos, nós vamos ter um conflito. Né? Então, tipo assim, você tem instituições, estruturas e procedimentos que são católicos e você quer colocar, né, um objeto ali que pode não ser católico. Então, aqui pode gerar um conflito. Mas não é essa a preocupação do estudo. Só tô... Aqui é a palestra, né? A gente pode fazer uns parênteses. Bom, então... Vamos comentar, né? Embora a primeira parte do documento tenha mantido nossa hipótese, a partir do número 18, dificuldades nos foram suscitadas. Assim, ainda não está claro o que significa sinodal, e, portanto, não está claro o que significa ser sinodal em suas instituições, estruturas e procedimentos. Há, contudo, uma frase mais precisa, de modo que a dignidade batismal comum e a corresponsabilidade pela missão não sejam apenas afirmadas, mas exercidas e praticadas. De modo ainda que, neste espaço, o exercício da autoridade na igreja seja apreciado como um dom. É concordante com a doutrina católica que o serviço deve ser feito com humildade. Sendo assim, não cabe discordância estrita com a parte final do parágrafo. Porém, tudo o que vem antes carrega ambiguidade. Falou-se de autoridade, mas não foi explicitado o fato da igreja ser hierárquica. Pelo contrário, deu-se ênfase à dignidade batismal e à correspondência e à corresponsabilidade pela missão. Quando na igreja católica, ainda que se tenha a dignidade batismal e a dita corresponsabilidade, tudo isso é exercido sob a tutela dos pastores. É no mínimo preocupante que os lava-pés tenham sido citados ao mesmo tempo que o papel dos pastores tenha sido omitido. Mas enfim. Outra característica da igreja sinodal é que ela, segundo o número 22,
escuta. Mas o parágrafo, ele é inteiramente vago e até um pouco sentimental. Olha lá, o que ele diz, né? O número 22 ali na parte central dele. Né? Para muitos, a grande surpresa foi a experiência de serem ouvidos pela comunidade. Em alguns casos, pela primeira vez, recebendo assim um reconhecimento de seu valor humano único, que testemunha o amor do Pai por cada um de seus filhos e filhas. A experiência de ouvir e ser ouvido desta forma não serve apenas para uma função prática, mas também tem uma profundidade teológica e eclesial, pois segue o exemplo de como Jesus ouviu as pessoas que encontrou. Esse estilo de ouvir precisa marcar e transformar todos os relacionamentos que a comunidade cristã estabelece entre seus membros, bem como com outras comunidades religiosas e com a sociedade como um todo, especialmente em relação àqueles cuja voz é mais frequentemente ignorada. Vamos comentar. Então, como eu vi, né, o trecho ele é vago, sentimental e, além disso, ele é dramático. Por quê? Porque ouvir e ser ouvido é o básico de qualquer relação. Sequer pode ser considerado um fim em si mesmo e tampouco representa uma profundidade teológica e eclesial. Assim, simples, é básico demais para ser uma profundidade teológica. É verdade que Jesus ouviu as pessoas que encontrou. Exemplo claro disso foi o episódio do cego Bartimeu, né, que foi aquele lá que começou a... Né, viu que Jesus estava... percebeu que Jesus estava passando, né, começou a gritar, né? Filho de Davi, tem de piedade de mim e tal. Começou a gritar, e as pessoas tentavam afastar ele, quanto mais afastava, mais ele berrava, até que Jesus, não, vem até mim e tal, curou o cego. Então, esse foi o episódio do cego Bartimeu, né? Então, ele quis ouvir, Bartimeu estava longe, não, vem aqui. Então, Jesus queria ouvir. Isso inclui também o fato de Jesus comer e beber com os pecadores. Mas é verdade também que os escutava com um propósito. E qual é esse propósito? O próprio Jesus vai falar. Os sãos não têm necessidade de médico, mas os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Chamar o quê, gente? Chamar para conversão, para transformação no espírito, né? Que é a conversão, é isso. O que não dá lugar à dúvida. Jesus visava a conversão, a metanoia dos pecadores, e não um processo de escuta e diálogo afastado deste fim. Então, assim, então Augusto, você está dizendo que escuta e diálogo não tem nada a ver com a Igreja Católica. Não, calma aí. É que tem o fim, é a conversão. Em tempo, o sentido espiritual de fazer os cegos enxergarem não é outro senão fazer sair das trevas a luz. Pois, com efeito, o pecado obscurece nosso entendimento. Nas curas de Jesus sempre havia o significado espiritual para além do físico. Por isso ele dizia, a tua fé te salvou. E se há dúvida quanto a isso, recordemos que na Galileia não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Por quê? Admirava-se da incredulidade deles. Lembra desse episódio na Bíblia? Hein? Escuta e diálogo que fogem disso, portanto, são escuta e diálogos estéreis. Vide a parábola da figueira estéril. Será este o caso? 23. Como igreja comprometida em ouvir, uma igreja sinodal deseja ser humilde e sabe que deve pedir perdão e que tem muito a aprender. Então, vamos comentar. Quanto a ter muito a aprender, soa estranho a um católico, pois a igreja é mãe e mestra, né, diz São Cipriano. Tem o dever de ensinar pregando o evangelho a toda criatura, conforme visto no prefácio do Instrumento Laboris. Quanto a pedir perdão, é nota distintiva do cristão pedir para Deus perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Trata-se de duas dimensões diferentes que esse parágrafo confunde. Na dimensão doutrinal, a igreja é indefectível. Catecismo da Igreja Católica, 890 e 891. Tem antes a ensinar do que aprender. Quanto ao pecado dos membros do corpo, que é a igreja, aí sim podemos continuar com o número 23. Né? O número 23 vai continuar. O rosto da igreja hoje traz os sinais de graves crises de confiança e de credibilidade. Em muitos contextos, crises relacionadas com abusos sexuais e abusos de poder, dinheiro e consciência levaram a igreja a um exigente exame de consciência para que,
sob a ação do Espírito Santo, não cesse de se renovar, num caminho de arrependimento e conversão que abre percurso de reconciliação, cura e justiça. Então, mas veja, isso, né, quanto ao, novamente, a conversão, arrependimento da igreja, não, porque a igreja é a cabeça de Cristo. Então, a cabeça não peca. Os membros pecam. Deus ela peca. Aí sim, arrependimento, etc. Então, são duas dimensões aqui que estão meio confusas, né? Novamente, né? Como uma igreja comprometida em ouvir, uma igreja sinodal deseja ser humilde e sabe que deve pedir perdão e tem muito a aprender. Muito a aprender. Senão, ela é guardiã da doutrina. Ela tem que ensinar. Ela tem mais ensinar do que aprender. Claro, pode dizer, né? Não, pode ter novas descobertas, discussões teológicas sobre um prisma que nunca foi visto, etc. Né? Aí, nesse sentido, ela está disposta a aprender. Não, beleza, né? Mas sempre vai confirmar a fé. Vai ser um aprofundamento daquilo que, de certa forma, já se sabe. Mas, enfim, não vamos alongar. Número 24. Uma igreja sinodal é uma igreja do encontro e do diálogo. O Espírito, que é o princípio da unidade da igreja, está atuando nessas igrejas e comunidades eclesiais e nos convida a trilhar caminhos de conhecimentos mútuos, de partilha e construção de uma vida comum. Então, até aí, tudo bem. Porém, continua. A nível local, emerge com força a importância do que está sendo feito em conjunto com membros de outras igrejas e comunidades eclesiais, especialmente como um testemunho comum em contextos socioculturais que são hostis até o ponto da perseguição. Este é o ecumenismo do martírio. Não é brincadeira, tá? Número 24 número 24 do Instrumento Laboris tem esse termo, ecumenismo do martírio. E perante a emergência ecológica. Em todos os lugares, em sintonia com o magistério do Concílio Vaticano II, novamente, magistério do Concílio Vaticano II, emerge o profundo desejo de aprofundar o caminho ecumênico. Uma igreja autenticamente sinodal não pode deixar de envolver todos aqueles que partilham o único batismo. Então, isso está no número 24. O que acontece? Então, primeira coisa, né, já chamei a atenção, né, esse termo ecumenismo do martírio. E outra coisa muito interessante é que eles usam o termo magistério do Concílio Vaticano II. Adotando aqui uma hermenêutica da ruptura do Concílio Vaticano II com a tradição anterior. Por que eles dizem, a tradição da igreja é ecumênica? Não, a tradição da igreja não é ecumênica. O Concílio Vaticano II tem uma clave interpretativa que dá brecha para que se possa interpretar um ecumenismo, que eu chamo de ecumenismo biônico, né? Mas esse ecumenismo maluco aí de hoje em dia, né? Então, você veja que no Instrumento Laboris há uma ideia de que o Concílio Vaticano II rompeu, pelo menos no aspecto ecumênico, rompeu com a tradição. Está implícito aqui quando eles usam o termo magistério do Concílio Vaticano II. Certo? Outro ponto. Partilha um único batismo. Então, você veja que aquilo que a gente viu lá no número 20, começa a ganhar contornos. Então, a dignidade batismal inclui os protestantes? Bom, se a gente for buscar a coerência do texto, nesse número 24, sim, inclui os protestantes. Aí vai ter problema. Então, qual que é o problema? A ênfase no único batismo é para dar a impressão de certa unidade, mas isso contradiz o próprio parágrafo que afirma ser o Espírito o princípio da unidade da Igreja. Catolicamente, se o Espírito é o princípio da unidade, então a negação de uma só verdade revelada pelo Espírito, isto é, um dogma de fé, faz a pessoa sair da igreja, tornando-se herege. Daí que, por mais que a igreja sinodal peça envolvimento, isso não mudará esta trágica realidade. Neste caso, só é possível um tipo de envolvimento, o qual sequer é mencionado e o qual é o espírito do verdadeiro ecumenismo, um envolvimento com vistas à conversão do herege. Mas tal envolvimento vai contra a mencionada lógica do ecumenismo do martírio. Então você veja que está bem confuso esse parágrafo.
E a situação pode piorar. Vimos no número 20 que não havia ficado claro se os protestantes estavam inclusos na dignidade do batismo. E naquela ocasião nos pareceu que não, pois foi citado ao fim do parágrafo a Eucaristia. Nota distinta do católico em relação ao protestante. Lembra? Então. Logo, de algum modo, eles devem ser envolvidos na Eucaristia. Estamos aqui falando daquelas escandalosas missas sacrílegas? Isso é notícia de não muito tempo atrás, né? O final lá da 60ª Assembleia Geral da CNBB teve a missa do ecumenismo biônico lá, com fala herege do bispo e tudo mais. Né? A gente tratou isso. Né? Então, estamos aqui falando daquelas escandalosas missas sacrílicas? E se for esse o caso, não restaria dúvida de que a Igreja Sinodal, em nome de um ecumenismo não católico, apoia o sacrilégio na missa. Então, veja, vamos voltar ao método. A gente está com a hipótese, a Igreja Sinodal e a Igreja Católica. Abandonamos a hipótese? Não. Só estou elencando, eu estou vendo esses problemas aqui quando eu tento analisar, buscar uma coerência interna no texto. Estou conseguindo notar certas ambiguidades, mas estou aplicando a interpretação católica. Mas você veja que, mesmo nesse esforço, dificuldades estão sendo cada vez mais frequentes. E por falar em dificuldades cada vez mais frequentes, o número 25 vai piorar ainda a situação. Vai deixar a coisa mais confusa. Uma igreja sinodal é chamada a praticar a cultura do encontro e do diálogo com os fiéis de outras religiões e com as culturas e sociedades nas quais está inserida. Mas, acima de tudo, entre as muitas diferenças que atravessam a própria igreja. Esta igreja não tem medo da variedade que comporta, mas a valoriza sem forçá-la à unidade. O processo sinodal tem sido uma oportunidade de começar a aprender o que significa viver a unidade na diversidade. Um ponto fundamental a ser explorado, confiando que o caminho se tornará mais claro à medida que avançarmos. Então parece que nem ele sabe direito o caminho. Mas vamos lá. Portanto, uma igreja sinodal promove a passagem do eu para o nós. É um espaço no qual ressoa uma chamada para sermos membros de um corpo que valoriza a diversidade, mas que é unificada pelo Espírito. Muito bom. Como é de praxe, né, como está sendo de praxe, né, temos aqui um trecho do parágrafo em que é possível ser interpretado catolicamente, embora não se deixe de ver certa ambiguidade. Com efeito, o início do parágrafo pode ser lido catolicamente se entendermos a passagem do eu para o nós dentro de uma unidade do Espírito Santo, isto é, dentro da fé integralmente católica. Mas não parece ser este o caso. Porque na sequência é dito: isto acontece numa grande diversidade de contextos. Ninguém é solicitado a deixar o seu próprio contexto, mas sim a entendê-lo e a entrar nele mais profundamente. Regressando a esta visão após a experiência da primeira fase, a sinodalidade aparece, antes de tudo, como um dinamismo que anima as comunidades locais concretas. Passando para o nível mais universal, este impulso abrange todas as dimensões e realidades da igreja, num movimento de catolicidade autêntica. Então, vamos analisar esse número 25. A coisa já está ficando difícil, agora ficou mais difícil ainda. Vamos analisar. De um lado, a igreja sinodal não exclui a penitência ou arrependimento. De outro, a ninguém é solicitado deixar o próprio contexto. E se no contexto dessas comunidades locais, como facilmente percebemos em nossa paróquia, existir problemas morais e ações que vão contra a doutrina católica? Veja que eu estou fazendo uma pergunta assim, tipo, experiência empírica. Não é difícil você ver certos absurdos. Ministro extraordinário da Eucaristia. Sem entrar na polêmica do ministro extraordinário da Eucaristia, tá? Mas vamos lá. E o ministro extraordinário da Eucaristia aqui é espírita. É católico espírita. Não, eu acredito tudo na fé, mas só ali na questão da ressurreição que eu discordo. Nisso aí eu acredito na reencarnação. E ele distribui a comunhão, comunga, etc.
catequistas que não sabem a doutrina católica, ensinando mais protestantismo do que catolicismo e tal. Assim, o que chega pra nós aqui na instituição católica é triste, assim. E isso é uma realidade. Não, isso aqui isso aqui hoje em dia, você achar uma boa catequese é difícil, gente. É só pra dar. Então, esse questionamento, eu não tô fazendo esse questionamento, né, com base no mundo abstrato das ideias. Não, pé no chão aqui, ó, chão de fábrica. No chão de fábrica da paróquia aqui, como é que está sendo construindo, né, o edifício da fé dentro da alma de cada católico. Tem muito relativismo. Muito. Vamos lá. Então, mas não é só isso. O que é o dinamismo que anima as comunidades? O estranho processo de escuta e diálogo? Estou perguntando, não sei, não está claro. Mas o dinamismo que realmente anima uma comunidade católica é a busca da santidade, e não um mero encontro humano. Mas tem algum... isso não é citado, né? A busca de santidade não está sendo citada. O dinamismo da catolicidade autêntica está gritante na seguinte exortação de Jesus. O que é o dinamismo, né? Bom, deixa Nosso Senhor responder. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a si mesmo e se causa a sua própria ruína? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Em verdade, vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não morrerão até que vejam o reino de Deus. Lucas. Está no Evangelho de São Lucas. É curioso falar de um dinamismo católico sem citar qualquer um desses termos. Cruz, arrependimento, perseguição, resistir ao mundo, sacrifício, salvação eterna e coisas do tipo. Na igreja sinodal, o dinamismo parece estar mais no encontro e no diálogo, em coisas vagas, portanto. Mas vamos prosseguir. Então a gente viu dificuldade, vamos prosseguir. Número 26. Vivida numa diversidade de contextos e culturas, a sinodalidade prova ser uma dimensão constitutiva da igreja desde a sua origem, mesmo que ainda esteja em processo de realização. De fato, ela pressiona para ser implementada cada vez mais plenamente, expressando uma chamada radical à conversão, à mudança, à oração e à ação, que é para todos. Nesse sentido, uma igreja sinodal é aberta, acolhedora e abraça a todos. Não há fronteira que este movimento do Espírito não sinta dever ultrapassar para atrair todos ao seu dinamismo. Então, parece aqui no número 26, né, numa primeira vista, que ele resolve algum dos problemas que a gente viu no 25. Né? Não, olha aí, ó, falou de conversão, de mudança, oração e ação. Né? E que nesse sentido, né, a igreja sinodal ela deve ser aberta e acolhedora a todos, presumindo, aqui é uma presunção, tá? Ele no texto não deixa claro, presumindo, né, que haja conversão, mudança, oração e ação. Presumindo que haja isso, certo? Mas no final ele diz, a chamada radical é, portanto, radical. A raiz, a chamada da raiz. Da onde todas as outras têm que emergir. Então, qual que é a chamada radical? Para construirmos juntos, sinodalmente, uma igreja atraente e concreta. Uma igreja de saída na qual todos se sintam bem-vindos. Tá estranho, né? Ou seja, conversão, mudança, oração e ação. E, não, mas tem que acolher a todos e todos têm que se sentir bem-vindos. Ou seja, se sentir bem, né? Por que construir juntos, portanto, sinodalmente, uma igreja atraente e concreta, se essa igreja já nos foi dada pelo próprio Deus?
Conversão, mudança, oração e ação são realmente em função da doutrina católica? Então, é conversão a doutrina católica? É mudança em favor da doutrina católica? É oração para receber as graças para entender melhor a doutrina católica? É a ação em conformidade com a fé católica? É isso? Não sei. Segundo o catolicismo, a felicidade reside na posse do bem. E a posse do bem está vinculada à verdade. As verdades morais, tanto naturais quanto reveladas, a lei natural e a lei divina, não são salvaguardadas em outro lugar, senão na Igreja Católica. Isso não é a mesma coisa que se sentir bem-vindo. Pois o início da conversão exige a purificação da alma dos pecados, e este processo, longe de ser um sentir-se bem, é doloroso. Número 27. Ao mesmo tempo, uma igreja sinodal confronta, honesta e destemidamente, o chamado para uma compreensão mais profunda da relação entre o amor e a verdade, de acordo com o convite de São Paulo, testemunhando a verdade no amor, em tudo cresçamos para Cristo, que é a cabeça. É por ele que o corpo inteiro, bem ajustado e unido, por meio de toda espécie de articulações que o sustentam, realiza seu crescimento, de acordo com a atividade própria de cada membro, a fim de se edificar a si próprio no amor. Pois bem, vamos lá. O número 27 também traz problemas. Dado o contexto que vimos até aqui, é de se perguntar a natureza deste amor e a natureza dessa verdade anunciadas. Se a igreja sinodal se abstém da enunciação de um princípio, de uma fronteira ou de uma fórmula, como a gente viu lá no número 18, qual o critério para o amor e a verdade? O sentimento? Se for isso, não é católico. Mas e se for a fé? Bom, se for a fé, então é católico. Mas há um problema que joga contra esta segunda possibilidade. A palavra fé não tem sido muito citada. Ela está sendo inserida em nossa discussão como clave para uma leitura benevolente do texto, porque a gente está testando a hipótese de que é a igreja sinodal. Então, onde dá para encaixar? Não, aqui dá para encaixar fé. A gente está encaixando, mas o texto não está falando fé. Mas quanto ao texto da seção A falta da palavra fé até aqui vem fazendo com que os parágrafos se mostrem confusos e contraditórios. Então, nós estamos nos esforçando aqui, mas, né? Então, novas perguntas. Novas perguntas. Mas eu não terminei o texto, então talvez venha a resposta, né? Número 28. Característica de uma igreja sinodal é a capacidade de administrar as tensões sem ser esmagada por elas, experimentando-as como um impulso para aprofundar o modo como a comunhão, a missão e a participação são vividas e compreendidas. A sinodalidade é um caminho privilegiado de conversão, porque reconstitui a igreja na unidade. Cura suas feridas e reconcilia sua memória, acolhe as diferenças que comporta e redime nas divisões que se inflamam, permitindo-lhe assim encarnar mais plenamente sua vocação de ser em Cristo, como que o sacramento, o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A escuta autêntica e a capacidade de encontrar maneiras de continuar caminhando juntos para além da fragmentação e da polarização são indispensáveis para que a igreja permaneça viva e vital e seja um sinal poderoso para as culturas de nosso tempo. Aí aqui no número 28, a gente tem um problema bem assim, macabro, que é o seguinte. Assim, aqui fica claro que a igreja sinodal ela está mais preocupada com um bom relacionamento humano do que com a fé. Por quê? Porque assim, é verdade que ela fala de conversão. Ela cita aqui a conversão. Mas ao mesmo tempo fala de reconstituir a igreja na unidade. Ora, a igreja católica é una. A igreja católica é una. Suponhamos que todos os católicos pequem mortalmente. Todos os católicos do mundo estejam em pecado mortal. Suponhamos isso.
Ah, não, mas então vamos buscar confissão, mutirão de confissão, para que a igreja reconstitua a sua unidade. Não. A igreja continua una. Não é pela pureza e santidade de um e de outro que a igreja se reconstitui. Não, ela é una. E é por ela ser una que ela pode perdoar os pecados. Ela é una e imaculada. Lembra? Teve um parágrafo que a gente viu, que estava confuso o negócio. Eles confundiram, né? A igreja tem muito que aprender. Não, calma aí. Doutrinalmente, não. Ela tem muito que ensinar, ela é mãe e mestre. Então você veja que a igreja sinodal parece que não está levando muito em consideração essa distinção que é fundamental. Ora, a igreja católica é una. E acolher a diversidade de dons, desde que dirigidos ao bem das almas, isso é importante frisar, faz parte da missão dessa igreja. Isso não é reconstituição, mas viver a fé. Isso é o básico. Básico. Parece que não, vamos, né, se converter, daí a gente reconstitui a igreja e aí a gente vai poder acolher a diversidade de dons, tal. Não, meu amigo, a diversidade de dons já, né, isso é o básico. Até a própria analogia de São Paulo, né, de que cada, né, Cristo é a cabeça, né, a igreja é o corpo místico, nós somos os membros desse corpo, né, cada membro tem a sua função. Isso é a diversidade dos dons, né, então isso é básico, assim, não tem nada de extraordinário. E por que tal consideração é feita nesse parágrafo, que se não for lido com atenção até soa católico? É que, novamente, parece que uma característica da igreja sinodal é de se dirigir mais pelo bom relacionamento humano do que pelas verdades do depósito da fé. E se for assim, podemos fazer uma inferência trágica. Na igreja sinodal, conversão significa tolerância e o respeito humano. Não é metanoia, é conversão e respeito humano. Levando-nos a uma observação ainda mais trágica. Se substituirmos o termo conversão por este significado, as contradições somem. E a igreja sinodal vai ganhando o rosto que, embora se disfarce de linguagem cristã, é humanista. Nesse desenvolvimento aqui no número 28 ficou claro. Não, peraí, a igreja sinodal não está preocupada. A gente estava tentando pressupor que era fé, mas o número 28 aqui, né, quando ele não considera que a igreja é una, que tem que reconstituir a unidade dessa igreja, não, peraí. Como assim? Então, se a gente voltar lá no número 26... né? De fato, ela pressiona para ser implementada cada vez mais plenamente, expressando uma chamada radical à conversão, à mudança, à oração e à ação que é para todos. Nesse sentido, uma igreja sinodal é aberta, acolhedora e abraça a todos. Então, se a gente substituir essa parte por de fato, ela pressiona para ser implementada cada vez mais plenamente, expressando uma chamada radical à tolerância. Veja, trocamos conversão por tolerância. Ao bom convívio. Trocamos mudança por bom convívio. A oração e a ação que é para todos. Nesse sentido, uma igreja sinodal é aberta, acolhedora e abraça a todos. E ao fazer a substituição, né, porque esse termo se chocava com qual? Com o termo final do parágrafo. Então, se a gente fizer essa substituição, some a confusão. Que veja só, como é que está no final. A chamada radical é, portanto, para construirmos juntos, sinodalmente, uma igreja atraente e concreta, uma igreja de saída na qual todos se sintam bem. Então, se conversão é tolerância e mudança é bom convívio, porque a gente começa a dar significados mais humanistas e não tanto católicos, a confusão e as dificuldades que a gente estava encontrando na análise desse texto, elas somem. Isso que é assustador. Some. Isso também acontece no número 25. Relembremos, uma igreja sinodal é chamada a praticar a cultura do encontro e do diálogo com os fiéis de outras religiões e com as culturas e sociedades nas quais está inserida, mas, acima de tudo, entre as muitas diferenças que atravessam a própria igreja. Essa igreja não tem medo da variedade que comporta, mas a valoriza sem forçá-las à uniformidade. O
O processo sinodal tem sido uma oportunidade de começar a aprender o que significa viver a unidade na diversidade, um ponto fundamental a ser explorado, confiando que o caminho se tornará mais claro à medida que avançarmos. A confusão some porque a clareza não é dada pela exposição da fé, mas por uma espécie de vida relacional através do diálogo. Por isso foi dito: ninguém é solicitado a deixar seu próprio contexto, mas sim entendê-lo e a entrar nele mais profundamente. Regressando a essa visão após a experiência da primeira fase, a sinodalidade aparece antes de tudo como dinamismo que anima comunidades locais concretas. Passando para o nível mais universal, este impulso abrange todas as dimensões e a realidade da igreja no movimento de catolicidade autêntica. Sumiu a confusão, sumiu a contradição, sumiu as dificuldades de interpretar o parágrafo. Em suma, sob a clave católica, confusões e dúvidas foram geradas, e conciliações estão sendo difíceis de serem realizadas dentro e entre os parágrafos. Porém, se abordarmos do ponto de vista humanista, as contradições somem e vemos que os termos supostamente católicos estão sendo ressignificados, não com o intuito de proclamar a verdade e o amor, mas para fazer a verdade e o amor se renderem a idiosincrasias humanas. Parece que estamos diante de uma inversão revolucionária. Se for realmente isso, a capacidade de administrar as tensões sem ser esmagada por elas, né, que é o que está no número 27. Então, mais uma ambiguidade vai ser desfeita. Mais uma contradição, mais uma confusão assim some, se a gente fizer essa consideração. Né? Então, a capacidade de administrar as tensões sem ser esmagada por elas, uma preocupação que soa estranha ao católico, pois é básico da espiritualidade católica que as tensões devem ser administradas conformando-as a Cristo. Pois só a graça de Cristo vencemos as tentações. Só com a graça de Cristo vencemos as tentações. Então, essa capacidade de administrar as tensões sem ser esmagada por elas, né, faz tácita referência ao modelo hegeliano de tese, antítese e síntese, que não é outra coisa que o caminhar revolucionário em linguagem teológica, né, o mistério da iniquidade, através do relativismo. E se for isso, aquela compreensão mais profunda da relação entre amor e verdade é o sacrifício da verdade em nome de um amor baseado no respeito humano. Algo que não é católico, mas casa perfeitamente com o humanismo, com o humanista liberal. Carregar o peso dessas questões não deve ser o fardo pessoal daqueles que ocupam certos papéis, com o risco de ser esmagados por elas, mas uma tarefa para toda a comunidade, cuja vida relacional e sacramental é frequentemente a resposta imediata mais eficaz. É por isso que uma igreja sinodal se nutre incessantemente na fonte do mistério que celebra na liturgia, a meta para a qual se encaminha a ação da igreja e a fonte de onde emana toda a sua força, e em particular na Eucaristia. Vamos comentar. Estamos diante de mais um parágrafo que soa católico numa lida apressada, mas apresenta problemas se for minuciado. Embora fale de vida sacramental, que é um aspecto absoluto, também fala de vida relacional, que é um aspecto relativo, e coloca a responsabilidade da resolução das tensões não nas lideranças, mas em toda a comunidade, diluindo o papel dos pastores. Novamente, vemos aqui o sacerdócio como um dos fiéis sendo colocado em igualdade com o sacerdócio ministerial ordenado, algo que vai contra o próprio magistério do Concílio Vaticano II, anteriormente citado. Então, 31, que é o último parágrafo da seção A1. Uma vez que a ansiedade do limite é superada, a inevitável incompletude de uma igreja sinodal e a prontidão de seus membros para abraçar suas vulnerabilidades se tornam espaço para a ação do Espírito, que nos convida a reconhecer os sinais de uma presença. É por isso que uma igreja sinodal é também uma igreja do discernimento, na riqueza de significados que esse termo assume dentro das diferentes tradições espirituais. A primeira fase permitiu que o povo de Deus começasse a experimentar o discernimento por meio da prática do diálogo de espírito. Então, este é o último parágrafo da seção A1. E aqui temos a introdução de uma nova característica da igreja sinodal, a igreja do discernimento. E o discernimento é realizado por meio do diálogo no espírito. Então, quais são, digamos, as conclusões parciais, de toda essa
sessão, né, que foi do número 18 ao número 31. A gente pulou alguns números, mas é porque é um lero-lero que não afeta em tanto a nossa investigação aqui. Mas vamos lá. Notamos um certo padrão em toda essa sessão. A maioria dos parágrafos apresentou primeiro um trecho ambíguo, que pode ser lido catolicamente, acompanhado de considerações que são, no mínimo, estranhas à doutrina e espiritualidade católicas. Notamos que, se considerarmos termos centrais, conversão, verdade, amor, unidade, etc., sobre uma clave mais humanista e liberal do que católica, muitas contradições e confusão parecem desaparecer. Em contrapartida, ao tentar interpretar tudo catolicamente, dúvidas, dificuldade e confusões são suscitadas. Neste ponto, parece que devemos abandonar a hipótese inicial deste estudo. Porém, um elemento unificador, a clave de leitura, foi citado pelo próprio documento. Trata-se do discernimento, que deve ser feito mediante o diálogo no espírito. Só investigando o que é isso é que podemos realmente mudar a nossa hipótese e elaborar uma conclusão. O próprio documento está dizendo, no que está centrado a sinodalidade, né, o processo sinodal, no discernimento. E como é que é feito o discernimento? Pelo diálogo no espírito. Então, nós temos que investigar o que é o diálogo no espírito. Então, bora. E aí a gente entra na seção A2. Que é só sobre isso. O Espírito tem sido citado nos parágrafos anteriores. Como? Né? Quem nos move para a missão comum como irmãos e irmãs em Cristo. Né? Então, referência ao número 20. Que pode ser escutado por meio da escuta da palavra. Referência ao número 22. Agenda da renovação da igreja mediante um exigente exame de consciência. Referência ao número 23. Princípio da unidade da igreja, foi citado no número 24. Quem unifica as diversidades, referência ao número 25. Quem nos impele a ouvir o Senhor e a responder-lhe como um povo ao serviço da missão única de proclamar a todas as nações a salvação oferecida por Deus em Cristo Jesus. Citação do número 25. O protagonista do sínodo é o Espírito Santo, número 17. A chave de leitura, portanto, é entender o que a Igreja Sinodal entende por Espírito. Felizmente, no início da sessão A2, somos levados ao que é o processo do diálogo no Espírito, de modo que poderemos analisar seu significado. 32. Número 32. Em todos os continentes houve o reconhecimento da fecundidade do método aqui chamado diálogo no Espírito, adotado durante a primeira fase e referido em alguns documentos como conversação espiritual ou método sinodal. Figura da página 16. Bom, aí, nosso editor vai botar a figura na página 16, né? E vamos ver o que tem essa figura aí, né? Então tá desenhado. O que a gente está vendo aí no desenho? O que a gente está vendo no desenho? Como é que é o método? Preparação pessoal. Primeiro passo, né? Preparação pessoal. Confiando-se ao Pai, dialogando em oração com o Senhor Jesus e escutando o Espírito Santo, cada um prepara a sua própria contribuição sobre a questão para a qual foi chamado a discernir. Segundo passo. Tomar a palavra e escutar. Todos se revezam para falar de suas próprias experiências e orações e ouvem atentamente a contribuição dos outros. Terceiro passo. Abrir o espaço para os outros e para o outro. Cada um compartilha a partir do que os outros disseram o que mais ressoou com ele ou o que mais despertou resistência nele, permitindo que ele seja guiado pelo Espírito Santo. Quando, ao escutar meu coração, ardia em meu peito. Próximo passo. Construindo juntos. Dialogamos juntos a partir do que surgiu anteriormente para discernir e colher os frutos da conversa do Espírito, reconhecendo percepções e convergências, identificando discordâncias, obstáculos e outras perguntas, permitindo o surgimento de vozes proféticas. Vozes proféticas. É importante que todos possam se sentir representados pelo resultado do trabalho. Que passos o Espírito Santo está nos chamando a dar juntos?
Oração final é ação de graças. Então, tá aí, a figura aí, não deixa mentir, tal. O negócio é cabuloso. Se o esquema da figura for de fato diálogo no espírito, então estamos diante de um método ridicularmente absurdo sob o ponto de vista católico. Com efeito, não seria absurdo segundo a certa espiritualidade pentecostal, mas o é sob o prisma do movimento de uma autêntica catolicidade. A coisa é tão escandalosa que chega a paralisar a caneta do escritor. Poderia ser dito que é absurdo porque os critérios são completamente subjetivos, enquanto a fé não é subjetiva. A fé é a aceitação do nosso intelecto às verdades reveladas por Deus, cuja salvaguarda a Igreja Católica através de sua tradição e magistério. Poderia ser dito, sob o ponto de vista da psicologia, que colocar o discernimento no sentimento é absurdo, pois é justamente uma dimensão estável da alma humana. A seguridade e a estabilidade não está no sentimento, mas na ortodoxia da fé católica, pois as verdades católicas são universais e perenes. Enfim, muitas abordagens poderiam ser feitas, mas vamos nos limitar a dizer o seguinte. Esse método, para dar certo, pressupõe que todos os envolvidos, de alguma forma, estejam ou entrem na via mística, e que o sentimento mais intenso, para não dizer dramático, será o vencedor. É muito romântico no sentido técnico do termo. Romântico é quando a paixão é colocada acima da razão. Então, o que você sentiu, aquela parte ali, né? O que ressoou com concordância, com discordância. Isso é tudo muito romântico, sabe? A questão mas você está sentindo adequadamente, de acordo com a fé católica, ou você está sentindo contra a fé católica, né? Tem que... Enfim, vamos lá. Então é muito romântico. Esse diálogo no espírito é antes um método mais propício para Satanás se disfarçar em anjo de luz do que para escutar a voz do espírito. Eu falei que eu não ia entrar em teologia pesada, mas qualquer um que sabe das potências angélicas, né? Ou seja, como que o demônio tenta a nossa alma, para ele simular um sentimento de piedade, para uma coisa que está errada, é a coisa mais fácil do mundo, pô. Assim, ele tem... Nossa, isso aqui é de uma imprudência. Isso aqui é uma imprudência muito gigante. E se resta dúvida quanto a isso, façamos um verdadeiro discernimento católico para saber se a instrumento laboratis do sínodo da sinodalidade foi fruto do Espírito Santo ou de alguma potestade desgraçada. É São Paulo que nos dá os critérios de discernimento. E não um mero processo. É São Paulo, e não o processo de encontro, escuta e diálogo. Certo? A gente já viu que encontro, escuta e diálogo ele pode ser estéril, né, se ele não tiver com base a fé católica. Né? Se não querer mover, né, as almas que estão afastadas para a verdadeira fé. Se não tiver isso, não serve de nada. Mas o que eu senti lá naquele momento, né? Putz, eu pude partilhar minhas experiências religiosas, me senti acolhido, foi ótimo o processo sinodal. Tá. Não, beleza, não duvido. Mas, concretamente, agora tu é católico, vai confessar teus pecados, né? Porque assim, o que está em jogo não é o que você sente, é a sua alma, sabe? Se você está objetivamente em estado de pecado de pecado grave, você tem que se confessar. Você vai se confessar? Como é que vai ser? Assim, tá muito solto, né? Tá completamente subjetivo. O diálogo no espírito é completamente subjetivo. E aí você entende porque que na seção B tem umas certas preocupações absurdas sobre o ponto de vista da fé católica. Mas vamos lá. Discernimento. São Paulo nos dá o discernimento para saber se a coisa vem do Espírito Santo ou se vem de alguma outra coisa. Tá aqui, ó. As obras da carne são manifestas. São a fornicação, a impureza, a luxúria, a idolatria, os malefícios, as inimizades, as contendas, as invejas, as iras, as rixas, as discórdias, as seitas. Né? Podemos acrescentar aqui seitas, né? Heréticas. Né? Nada de martírio do ecumenismo, né? Não entra aqui. Né? Os ciúmes, a embriaguez, as glutonerias e outras coisas semelhantes, sobre as quais vos previno, como já vos disse.
que os que as praticam não possuirão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Caridade. Veja, se o fruto do Espírito é a caridade, já começa por você tem que estar em estado de graça. Sem estar em estado de graça, você não pode, você é incapaz de fazer um ato de caridade, porque caridade é amor sobrenatural. É o Espírito Santo que te funde o amor para você fazer um ato de caridade. Se o Espírito Santo não está na sua alma, porque você está em pecado mortal, você não pode fazer ato de caridade. Então já começa por aí. Então o fruto do Espírito Santo é caridade. Então quem não busca uma vida de penitência e uma vida de sacramental, né, não é do Espírito. Se não for para se aproximar desse tipo de vida, não é fruto do Espírito. Então, é a caridade, a alegria, paz, longanimidade, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Sendo assim, por que na seção B aparecerão preocupações que se relacionam com uma certa aceitação das obras da carne em contradição às obras do Espírito? A resposta não é outra. O Espírito Santo na Igreja Sinodal não é o Espírito Santo de São Paulo. O discernimento da Igreja Sinodal não é o discernimento católico. A Igreja Sinodal está aberta a acolher as obras da carne, a acolher a todos para que se sintam bem-vindos. E com isso se vai embora a contradição que vimos no número 26. Já a Igreja Católica está do lado de São Paulo. O que diz São Paulo, novamente? Admiro-me de que, assim tão depressa, passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. Evidentemente, não há outro evangelho diferente do que vos preguei. Mas há alguns que vos perturbam e querem inverter o evangelho de Cristo. Ou seja, desde quando teve inverter o evangelho de Cristo? Desde São Paulo, desde o início da igreja acontece isso. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente daquele que vos tenho anunciado, seja anátema. Então, não adianta cagar sinodalidade na cabeça com um método de diálogo no espírito ridículo como esse. Se é diferente do evangelho que São Paulo, né, anunciou, seja anátema, não é para seguir. Pô. Com efeito, a Igreja Sinodal quer nos anunciar um evangelho diferente do católico. E o próprio método chamado diálogo no espírito deixa isso em evidência. E não nos deixa enganar o que está escrito no número 33. Em seu sentido etimológico, o termo diálogo não indica uma troca genérica de ideias, mas uma dinâmica na qual a palavra pronunciada e ouvida gera familiaridade, permitindo que os participantes se aproximem uns dos outros. Na verdade, diálogo vem de logos, né? Logos é verdade. Então, tipo assim, é um exercício de você trocar ideias para chegar na verdade. Né? Mas, enfim. A especificação no espírito identifica o autêntico protagonista, o desejo dos que conversam. O desejo dos que conversam tende a ouvir a sua voz. E na oração eles se abrem à ação livre daquele que, como o vento, sopra onde quer. Gradualmente, o diálogo entre irmãos e irmãs na fé abre espaço para o consenso, ou seja, para a concordância conjunta com a voz do Espírito. Não se trata de um diálogo no Espírito se não houver um passo adiante numa direção precisa, muitas vezes inesperada, que aponte para uma ação concreta. Fica claro, portanto, que o critério final não é a ortodoxia da fé católica, mas o consenso humano dado pela escuta da voz do Espírito, que não é o Espírito Santo católico, mas uma escuta subjetiva e romântica. A Igreja Católica tem uma eclesiologia paulina. A Igreja Sinodal é hegeliana. Das tensões geradas pelo processo de diálogo e escuta, sua administração se dá por um consenso subjetivo, onde mais vale o respeito humano do que o amor a Deus. E com isso, os números 28 e 29 do Instrumentos Laboris deixam de apresentar contradição se forem lidos com espírito humanista.
Conclusão. Adotando como hipótese inicial que a Igreja Sinodal seria um aspecto da Igreja Católica, investigamos o texto do Instrumento Laboris do Sínodo sobre a sinodalidade. Observamos que, embora no prefácio a sinodalidade apresente significados teológicos precisos e harmônicos com a doutrina católica, a seção A nos mostrou que a sinodalidade começou com um conceito vago e vazio e que foi ganhando contornos e preenchimento através do diálogo no espírito, realizado nas dioceses e comunidades de todo o mundo, que contradizem a ortodoxia da fé católica. Quem escreveu o prefácio deu contornos católicos e limites à sinodalidade. Quem interpretou os documentos das consultas continentais não considerou qualquer limite, apelou à ambiguidade para tentar vender a fé católica ao humanismo liberal. Daí que, embora se tenha usado muitos termos católicos, a seção A nos mostrou que seus significados são mais humanistas do que católicos. Vimos que, ao tentar resolver a ambiguidade e as contradições aplicando o significado dos termos catolicamente, os parágrafos em suas relações intra e inter, ou seja, dentro do mesmo parágrafo e até entre os parágrafos, suscitaram os problemas de difícil resolução. Em contrapartida, se mudamos a hipótese, considerando que a Igreja Sinodal não é a Igreja Católica, mas uma igreja humanista, mais ao modo da maçonaria, as contradições somem e os parágrafos começam a fazer sentido. Em outras palavras, se aplicamos a conceituação católica para interpretar a seção A do documento, não podemos deixar de ver estímulos contraditórios. Se aplicamos a conceituação humanista, notamos que estamos diante de uma aplicação da nova língua orleana, onde as palavras são usadas de modo a subverter seu significado original. Então, tragicamente, o texto, e é neste caso orleano que o texto tragicamente passa a fazer sentido. A Igreja Católica é una, o que significa que as almas devem conformar-se a ela. A Igreja Sinodal fala de restituição da unidade, onde é esta igreja que deve se adaptar ao consenso gerado por um método que é mais hipnótico do que espiritual. E assim, a Igreja Sinodal não somente não é católica, senão que é a sua antítese. Por mais paradoxal que seja, ela pode ser definida como caminhar junto com o povo de Deus contra Deus. Sob o ponto de vista da fé católica, o que o Instrumento Laboris caracterizou como Igreja Sinodal é um absurdo, é uma anti-igreja. Contudo, cabe aí uma consideração. O processo sinodal não acabou. Para sermos justos, o documento diz em seu número 10. Dada a abundância de matéria já disponível, o Instrumento Laboris foi concebido como um auxílio prático para a condução da Assembleia Sinodal em outubro de 2023 e, portanto, para sua preparação. Ainda mais válido para o IEL é a descrição dada ao DEC. Não é um documento do magistério da Igreja, nem o relatório de um inquérito sociológico. Não oferece a formulação de indicações operativas, de metas e objetivos, nem a completa elaboração de uma visão teológica. Isso é inevitável, uma vez que o IEL faz parte de um processo inacabado. De fato, ainda não é possível cravar de modo absoluto que a Igreja Sinodal não é a Igreja Católica, dado que o método deste estudo se limitou ao Instrumento Laboris. No entanto, este estudo está seguro em afirmar que, se as características vistas na seção A não forem rejeitadas, se o humanismo parasitário dissimulado não for desmascarado, o resultado final produzirá uma igreja sinodal, mas não uma igreja católica. E que a Igreja Católica é guiada pelo Espírito Santo, a Igreja Sinodal pelo diálogo no Espírito, que não é o Espírito Santo. Número 42 do documento. Tendo em conta a importância do diálogo no Espírito para animar a experiência vivida pela Igreja Sinodal, a formação nesse método, em particular de facilitadores capazes de acompanhar as comunidades na sua prática, é percebida como uma prioridade em todos os níveis da vida eclesial para todos os batizados, começando pelos ministros ordenados, num espírito de corresponsabilidade e abertura para diferentes vocações eclesiais. A formação para o diálogo no Espírito é a formação para ser uma igreja sinodal. Veja, a Igreja Católica vai se tornar uma igreja romantizada. Assim, o diálogo no Espírito vai se tornar o modo católico de viver a espiritualidade. E a espiritualidade católica não é isso. Como a gente viu. Isso é grave. Né? Assim, para dar o resumo,
Eu estava comentando com o meu amigo Leandro hoje, né, sobre isso. Né? O resumo é basicamente isso, né? Como é que, né, como é que se traduz aí, então esses termos ambíguos, né, da nova língua que a gente percebeu, né, nesse documento? Assim, onde está amor, você substitui por respeito humano. Onde está a verdade, você substitui pelo consenso. Onde está espírito, você substitui por sentimento interior. Onde está diálogo, você pode substituir por bom convívio. Administrar tensão, você pode dizer que é a dialética hegeliana, né? A modo mais marxista do que católico, inclusive. Conversão, onde é conversão, você substitui por tolerância. E onde está acolhida, você substitui por aceitação e aprovação. Se você fizer isso, todas as contradições, todas as dificuldades que a gente encontrou, elas somem. Só que daí você descobre. Se for levar a sério o que está escrito no Instrumento Laboris, a Igreja Sinodal não é a Igreja Católica. Essa seria a conclusão do estudo. Mas, né, estou aberto aí a objeções, não tem problema. Né? Seria isso que teríamos para hoje. Obrigado a todos aí. Viva Cristo Rei!